Em algum momento da sua vida você já se sentiu frustrado por você ir com toda a animação, todo o ânimo contar uma novidade ou uma notícia para alguém e aí de repente você percebeu que essa pessoa talvez não estava te escutando? Agora vem cá, e se essa pessoa tivesse parado para te escutar e você ter aquela sensação de que você foi ouvida por ela? Como é que você ia ver essa pessoa a partir desse momento? Pois é, você já pensou em se tornar alguém em que as outras pessoas à sua volta sentem prazer em estar na tua presença porque você tem uma escuta que transforma a vida delas? E aí, eu sou Willer Ribeiro, esse é o primeiro vídeo aqui do nosso canal. Eu sou estudante de psicologia e aqui você vai encontrar vídeos sobre a nossa saúde mental, sobre desenvolvimento pessoal e sobre filosofia, porque a gente não está agarrado só na psicologia, então a gente vai abranger vários assuntos aqui interessantes para você. E hoje a gente vai falar sobre a escuta que pode transformar a vida das pessoas. Eu vi essa frase em um livro que eu comecei a ler e aí eu fiquei pensando, como que uma escuta pode transformar a vida das pessoas? E aí eu lembrei de um caso, uma vez eu estava sentado na praça, esperando o horário de alguma coisa, e aí passou um rapaz, ele me perguntou as horas, e aí eu resolvi falar as horas para ele. Foi então que eu dei a liberdade para ele começar a falar da vida dele, e aí ele começou a contar sobre os filhos dele, sobre a esposa dele, e falou muita coisa da vida dele de um tempão, e eu fiquei pensando, puta que pariu, mas esse cara não vai parar de falar, eu nem conheço ele tá falando tudo sobre a vida dele. Foi aí que Deus tocou no fundo do coração dele e ele resolveu se despedir. E antes de se despedir, ele chegou para mim, olhou assim e falou, rapaz, queria te agradecer do fundo do meu coração por você ter parado para me ouvir. Ninguém nunca fez isso por mim, de parar para me ouvir. E eu senti a necessidade de desabafar com você, porque eu senti a confiança. Eu peço até desculpa porque eu falei tanto da minha vida aqui e eu nem te conheço, mas eu queria dizer que eu tô saindo daqui mais leve e eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Foi aí que aquilo ali virou a chave na minha cabeça. Eu pensei assim, poxa vida, eu não fiz nada, eu só escutei ele falar, eu nem comentei nada, ele só ficou falando e eu concordando com ele. Então, de lá pra cá, desse tempo pra cá, eu ouvi muitas pessoas me elogiar, dizendo assim, rapaz, você tem uma escuta muito boa, você para pra prestar atenção na gente e tal, você poderia estudar psicologia, combinaria com você. Foi aí que eu entrei no curso de psicologia e hoje estou aqui gravando um vídeo para você. O que eu quero dizer com essa história que eu contei? É que a gente, ser humano, a gente tem uma necessidade de se sentir ouvido, assim como a gente também tem uma necessidade de falar. O tempo todo a gente está falando, mas muitas das vezes a gente não tem essa capacidade de parar para ouvir as outras pessoas. O tempo todo a gente relaciona com pessoas, mas muitas das vezes a gente não para prestar atenção na mensagem que a outra pessoa quer transmitir para a gente. Isso acontece muito na vida dos filhos, onde os filhos crescem em um ambiente onde os pais não param para ouvir de fato a necessidade que ele tem de falar. Aí tem alguns pais que falam, mas eu dei de tudo para o meu filho, dei do bom e do melhor, e ele cresceu e hoje ele está revoltado, se rebelou contra mim. Mas é porque você não deu o mais importante, que é parar para ouvir e ter aquela escuta ali, né? Saber a necessidade que o seu filho está sentindo, a necessidade que ele tem, as dores reais que ele tem. E isso a gente só consegue descobrir através da escuta. Vou te dar um exemplo. Quando o cara casa com uma mulher, muitas das vezes acontece, tem até um ditado popular onde que a mulher fala muito e o marido não presta atenção, mas muitas das vezes acontece isso, ou a mulher fica o dia todo fora, ou o marido fica o dia todo fora, ele chega do serviço, ele não quer saber de conversar, ele quer chegar, ficar tranquilo no lugar, ali no ambiente dele, mas a esposa começa a contar, ela quer compartilhar sobre o dia a dia dela, e o que acontece? A esposa não se sente ouvida. Ela não tem aquela necessidade suprida. E muitas das vezes o que acontece? Uma discussão e vira até uma briga, ou essa esposa sente a necessidade de conversar com outra pessoa, porque o marido dela, que ela casou, que está dentro de casa, não consegue escutar e ouvir ela. Muito comum também acontecer nas empresas. Quantos funcionários reclamaram de ter saído da empresa porque o chefe ali, o supervisor, não tinha a capacidade de ouvir as ideias? Não quer dizer que uma pessoa que é empresária, que ela está ali no topo da gerência, quer dizer que ela sabe de tudo. Muitas das vezes o funcionário que está ali, ele consegue ter uma visão que o empresário ou o gerente não tem. E aí o que acontece? O funcionário quer passar aquela visão que poderia até melhorar a empresa, mas a gente acontece de ter um chefe que não ouve a gente, não escuta. Às vezes ele para te ouvir ali, tá te ouvindo, mas ele não está escutando a mensagem que você quer transmitir para ele. Isso causa na gente uma certa revolta, uma frustração. Outro exemplo também é os amigos. Muitas das vezes a gente tem uns amigos ali, a gente quer compartilhar um sonho da gente, um propósito, quer compartilhar ali uma ideia, mas a gente se sente que os nossos amigos não estão prestando atenção, não estão se entregando na conversa, e aí a gente fica frustrado, a gente fica triste. Então por isso que a gente está tratando hoje esse assunto sobre a escuta que pode transformar a vida das pessoas. E uma dica boa para a gente começar a desenvolver a nossa escuta é: não se leve tão a sério.
Muitas das vezes a gente entra numa conversa com a pessoa, a gente já tá ali com as pedras na mão, pronta para julgar, querendo ser intelectual, querer falar certinho, e aí a gente fica tão preocupado em como a gente vai se sair na performance da conversa, que a gente esquece de ouvir o outro. Aquela conversa não se torna um diálogo, se torna mais uma questão de eu sei mais que você, então eu não posso deixar você se sair melhor nessa conversa. E quando a gente não se leva tão a sério assim, a gente se entrega na conversa, vira um diálogo. Eu falo, você escuta, e aí você fala, eu escuto. E a gente consegue dialogar e entender um ao outro. Tá bom, mas como é que a gente pode fazer isso na prática, de melhorar uma escuta e ser mais aceito pelas pessoas, as pessoas sentirem prazer de estar ao nosso lado? Vou te dar uma dica aqui que funcionou comigo, está funcionando comigo, então eu espero que funcione com você. A partir de hoje você vai começar a conversar com qualquer tipo de pessoa, independente da classe social dela, independente da roupa que ela usa, do estereótipo que ela tem, se ela é branca, se ela é negra. Comece a conversar com qualquer tipo de pessoa. Ah, William, mas por que conversar com qualquer tipo de pessoa? Quer dizer então que eu vou estar andando na rua, qualquer pessoa que olhar para mim, eu vou conversar com ela, puxar assunto? Exatamente, porque muitas das vezes a gente quer conversar só com as pessoas que nos interessam e aí a gente passa a ser interesseiro. Você olha lá para uma pessoa e fala, não, aquela pessoa ali é super interessante, eu queria ter tanto uma conversa com ela, parece ter tanto conteúdo, e aí a gente coloca essa pessoa num pedestal, como se ela fosse maior que a gente começa a idolatrar essa pessoa. E aí quando chega alguém que a gente julga ser menos interessante, qual que é a capacidade da gente ter uma escuta, escutar ela? Nenhuma. Porque você não tem prazer, você não desenvolveu esse prazer, você está condicionando o seu prazer a ouvir pessoas que você julga ser interessantes para você. Então assim, se você começar hoje, a partir de hoje, a ouvir, a conversar com pessoas que você julga menos interessantes, como uma pessoa no caixa, na fila do caixa do supermercado, você está na fila da lotérica, puxar uma pessoa, assunto com um idoso que está na sua frente, ou uma pessoa atrás desconhecida, e começar a prestar atenção no que ela está falando, começar a ter esse ponto crítico, né, de se autodiagnosticar. O que essa pessoa está querendo transmitir para mim? Então esse é um exercício que eu tenho feito, tenho conversado, puxado assunto com qualquer tipo de pessoa, independente de quem ela é, para mim tentar desenvolver essa escuta, e isso vai me ajudar muito na minha profissão como psicólogo, e eu queria passar para você. Essa é uma ideia que eu tenho aí feito, praticado e tem resolvido, tem me ajudado muito a desenvolver. Então, espero que você tenha gostado. Esse vídeo é o primeiro vídeo do canal. Se inscreve aí porque eu vou preparar outros temas, outros conteúdos interessantes para ser relevante na sua vida. Muito obrigado. Se você quiser seguir lá no Instagram, é @eusouWilliamRibeiro. Tamo junto e até o próximo vídeo.